all countries of the world. Tous les pays du monde. 世界のすべての国。 Salve, salve mundão, salve, salve Brasil. Tá começando mais um episódio de Todos os Países do Mundo. O podcast tem como empresa apoiadora a Over Personalité, consultoria migratória com anos de experiência e know-how necessário na área de imigração. Empresa que dá o suporte completo quanto a visto, cidadania e qualquer questão nessa área. Ou seja, se você está precisando viajar, se você precisa de visto, pode contar com a Over Personalité. E mais uma informação importante, gostaria de passar aqui nas redes sociais. Estou vendo que tem muita gente ouvindo, estou extremamente feliz com isso, mas eu nunca passei aqui a forma de contato. Então, meu Instagram é marcos.u.vica, Vica com 2K, e meu e-mail é m.vinicius, Vinicius com U, @personalité, em 2N de navio.srv.br. Então, se você quiser entrar em contato comigo, se você está ouvindo porque você é estrangeiro que está praticando português, manda assim uma mensagem que vai ser um prazer falar com vocês. Vamos lá então, o país da vez é a República Democrática do Congo. Troquei uma ideia com Eudade que trabalha com a Ellen, minha esposa. Eles trabalham em uma agência de publicidade na Vila Madalena. E minha esposa teve a ideia de indicá-lo aqui para o podcast. Então um beijo para minha esposa Ellen, maravilhosa, amo você, obrigado pela indicação. Eu troquei uma ideia muito legal com o Eudade, um cara super gente boa, um cara super cabeça aberta, inteligente, foi muito bom mesmo. A gente conversou sobre pontos bem delicados, como racismo, como xenofobia. A gente falou de coisa boa também. Ele falou sobre o Ronaldo, falou sobre o Ronaldinho, falou o quanto que ele gosta do Brasil, pontos bem legais, bem interessantes. Falou sobre música brasileira, ele cantou inclusive algumas músicas brasileiras, foi muito bacana isso. Ouçam que vai valer a pena. Foi uma das entrevistas mais legais que eu tive por aqui. Mas antes disso, algumas informações e curiosidades sobre esse país. Information about the country. A República Democrática do Congo tem como capital a cidade de Kinshasa, um país que tem como sistema de governo a República Presidencialista. Embora o país sofreu com uma ditadura grave, a Verdade falou sobre isso. Inclusive, o ditador que ficou muito tempo no governo, ele até mudou o nome do país, olha que loucura. E ele substituiu o nome do país para Zaire na época. Depois, ele morreu em 1997 e o governo voltou a nomear o país como República Democrática do Congo. É bem interessante. Esse é o terceiro maior país da África. Eles tiveram a independência no dia 30 de junho de 1960, extremamente recente, ainda mais se a gente comparar com o Brasil. As principais riquezas desse país são as reservas minerais, diamantes, ouro, ferro e urânio. A República Democrática do Congo ela tem uma população extremamente relevante, de 86 milhões de pessoas, sendo o 16º país mais populoso do mundo. Tem uma área territorial também relevante de 12.344.858 km², então eu sempre faço a comparação com estados brasileiros, mas não é o caso. Se a gente pegar o nosso maior estado, que é Amazonas, não chega nem perto. É um país que tem a população e uma área territorial bem relevante, realmente. Outra informação bem importante é que existem dois países chamados Congo. O país da vez agora, que é a República Democrática do Congo, e o outro país que é conhecido apenas como Congo, embora se chama República do Congo, né, sem o democrático. A principal diferença entre os dois países é que a República Democrática do Congo ela é bem maior, ela tem uma população, como falei, de 88 milhões de pessoas, enquanto o Congo tem 5 milhões, então a diferença é extremamente alta. A República Democrática do Congo foi colonizada pela Bélgica, enquanto o Congo pela França, e o que divide os países é um rio. E a República Democrática do Congo também é um país que tem muito mais matéria-prima, que deixa bem mais rico que o Congo. E para fechar, uma curiosidade bem engraçada, que é sobre aquele ditador que eu mencionei no começo, chamado Mobutu. Ele próprio passou a chamar-se Mobutu Sisi Seko Koko Nbendu Wazabanga. Então, o cara se autoproclamou por esse nome, que significa o todo-poderoso guerreiro que, por sua resistência e inabalável vontade de vencer, vai de conquista em conquista deixando fogo à sua passagem. Bonito, hein? Pena que foi um cara que não fez muito bem pro seu povo, conforme a gente vai ouvir aí no bate-papo com Eudade.
Ô, meu amigo, bonjour, ça va? Bonjour, je vais bien, merci. Vamos lá, vamos começar. Então, vou fazer a primeira pergunta, que é a pergunta padrão, né? Quanto tempo você está no Brasil e o que levou a você vir para cá? Então, muito obrigado pela oportunidade. Cheguei no Brasil em 2017, no mês de fevereiro. O que me levou a vir aqui no Brasil? O Brasil, primeiramente, era um país de sonho, desde a minha infância. Eu sempre tive essa vontade de vir aqui no Brasil. Conhecia primeiramente o meu ídolo, Ronaldinho. Gostava muito dele, até hoje, né? Sinto falta dele no futebol, porque ele era muito meu ídolo. Aí, sempre tive esse sonho. Já cheguei a conversar um dia com o meu pai, falei por ele que eu queria conhecer o Brasil, conhecer o Ronaldinho e tudo mais. E passou. Alguns anos depois, surgiu essa oportunidade de vir aqui no Brasil para estudar. Estava com os amigos, um amigo que veio me falar que, cara, tem uma oportunidade aqui na Embaixada do Brasil que está aqui, está proporcionando os estudantes para receber a bolsa de estudo para ir para o Brasil estudar. Aí eu falei, cara, não vou perder essa oportunidade, ter que tentar, para ver se der certo, eu vou para o Brasil. Aí comecei a seguir o procedimento, me candidatei, até que fui selecionado e consegui o visto de estudante, porque até hoje tenho o visto de estudante. Vim aqui para estudar e tudo mais. E graças a Deus já consegui me formar na pedagogia. E é assim mesmo. Legal. E você fala muito bem português. Você aprendeu lá ou você veio para cá sem saber nada? Obrigado. Então, eu aprendi aqui mesmo. Eu aprendi aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz o curso de 6 meses e foi assim mesmo. E você teve dificuldade? Porque dizem que português é uma língua muito difícil, né? Então, dificuldade todo mundo tem, né? Quando você chega num lugar pela primeira vez para aprender uma língua estrangeira, todo mundo tem. Mas, para mim, que já falo francês fluente, não tenho muita dificuldade, porque tem muita coisa em português que está parecido em francês, entendeu? E não tem muita diferença. No início, claro, foi bem complicado para mim, foi difícil demais, até porque não conseguia acompanhar o jeito de falar brasileiro, falar rápido, entendeu? Foi complicado, mas eu me dediquei, fiz tudo que podia fazer, estudei bastante, li bastante, assisti vídeos, jornais, e é assim mesmo. Mas, sendo que o português é uma língua latina, né, é igual ao francês, aí foi um pouco difícil para mim, se eu posso dizer assim. Entendi. Você falou sobre o Ronaldinho e o Ronaldinho Gaúcho, né? Além do futebol, tem mais alguma coisa que o Brasil é reconhecido na República Democrática do Congo? Tem mais uma coisa, sabe, aqueles turistas que sempre vêm aqui no Brasil para atrás de outra coisa, né? Acho que já me entendeu. Sim, isso é muito famoso no exterior, né? Infelizmente. Isso aí. Porque, sabe, lá no meu país, não só no meu país, em outros países também, por exemplo, Angola, Moçambique, Botswana, aos demais, né, países da África. Eles falam que o Brasil é um país bem legal, de mulheres bonitas, de cabelo longo, sabe? Tem gente que tem sonho de vir aqui para casar com brasileira, sabe? E é assim mesmo. Aí essa fama aí que está bem conhecida, né, no mundo exterior. Mas eu, pessoalmente, tinha outra visão do Brasil, entendeu? Eu pesquisei, estudei bastante sobre o Brasil, como que o Brasil era um país pobre, como conseguiu sair da pobreza e tudo mais, o sistema político, que é uma área que eu gosto muito,
apesar de não querer falar muito disso, até porque aqui no Brasil eu não gosto muito tipo assim de falar da política, porque a minha visão às vezes é diferente, né, das pessoas daqui, Mas eu já vou chegar seja lá, da viu? esquerda, seja da direita. Eu já vou chegar lá, eu quero polêmicas. Tudo bem, estou à disposição, 100%. Quando eu pesquisei, eu já sabia na época que o Brasil era um país de samba, a música famosa é daqui, entendeu? Porque é uma música ó, que todo mundo conhece, cara. Todo mundo, até as crianças sabem que o Brasil é o país do samba. Além do país de futebol, é o país do samba também. E você falou que você morou no Rio de Janeiro, né? Você estudou no Rio de Janeiro. Você está há quanto tempo em São Paulo? Aqui em São Paulo já faz vou fazer 3 anos já, daqui a pouco. E você sentiu diferença, Rio e São Paulo? Senti, bastante, bastante. Ah, em que, por exemplo? Por exemplo, carioca no Rio, no caso do Rio. Carioca é uma pessoa aberta, na minha opinião. É uma pessoa aberta. Cara, que chega aqui, começa a conversar com você, sem te conhecer, sabe? Faz amizade na rua, começa a conversar na rua e tudo mais, entendeu? É uma pessoa aberta, que realmente, quando quer alguma coisa, chega e fala, entendeu? Mas aqui em São Paulo, desde que cheguei aqui, já percebi que paulista é muito fechado, entendeu? Paulistano, quer dizer, é muito fechado, não tem aquele papo, sabe? Que, por exemplo, você está num ponto de ônibus, chega e começar a perguntar coisa, conversar com você, entendeu? Já aconteceu comigo, que tem gente que me aborda na rua, sabe? Por exemplo, no ponto de ônibus, no metrô, mas eu acabo, tipo assim, descobrindo que a pessoa com quem que me abordou não é do São Paulo mesmo, é do interior do Brasil, veio aqui em São Paulo, atrás de um sonho, entendeu? Mas o paulista de verdade é muito fechado mesmo. Sim, nós somos fechados, eu tenho que concordar. Isso. E confundem muito a sua nacionalidade, ou confundem que você é brasileiro, porque você pode se passar por um brasileiro facilmente, né? Cara, vou te falar, meu, tem muita gente que me confunde mesmo, entendeu? Até aqui na empresa onde eu trabalho, tem muita gente que não sabe ainda de onde eu sou, entendeu? Quando eu abro a boca, falo, aí, ó, a pessoa percebe que eu não sou daqui, entendeu? Pelo meu sotaque. Sim. Mas na minha aparência, assim, é difícil. Tem muita gente que me confunde, seja na rua, seja em qualquer lugar que for, entendeu? Tem muita gente que me confunde. Aí quando eu começo a falar, aí a pessoa fica curiosa, né? Porque, por exemplo, eu tenho o meu dialeto. Às vezes quando eu me encontro com os amigos, a maioria dos meus amigos tem a pele preta. Aí, porque eu tenho a pele um pouquinho mais claro, moreno, sabe? Às vezes quando a gente tá na rua, conversando, tem muita gente que fica olhando para mim, se perguntando, mas será que esse cara aqui é brasileiro? Mas como é que ele fala angolano, né? Porque tem muita gente que sabe o nome do dialeto da gente, né? Tem muita gente que me confunde, até aqui no trabalho. Tem gente que já me perguntou muitas vezes, será que você tem mãe brasileira ou pai brasileiro? Não. Curioso. Entendeu? É assim mesmo. Mas eu acho bem legal confundir as pessoas assim, entendeu? E eu tava lendo que, se eu não me engano, 95% da religião praticada na República Democrática do Congo tem origem do cristianismo, né? Você segue qual religião? Eu, pessoalmente, não, tipo assim, não tenho uma religião, entendeu? Mas eu nasci numa família cristã, o meu pai cristão, a minha mãe também. A minha família toda é cristã. Aí, eu dava de uma igreja, como posso dizer, uma igreja evangélica, entendeu? Que não é católica, que não é um protestante também, mas uma igreja normal. Você sentiu diferença da religião aqui no Brasil? Senti diferença. Por exemplo, vou falar no caso da minha igreja, tem muita diferença. Por exemplo, vou te contar uma história. Quando cheguei aqui, a primeira vez, fui convidado, né, ir para a igreja, na igreja e tal. Aí, no dia que eu fui,
como lá no meu país, a gente demora um pouquinho na igreja. Você pode entrar às 9 e sair depois de 2 horas da tarde. Aí, quando eu fui na igreja, cheguei cedo na igreja, entrei. Aí, quando chegou o meu dia, ó, todo mundo saindo, acabou o culto. Aí, fiquei me perguntando, ué, será que eles vão voltar ou acabou mesmo? Fiquei lá sozinho, sentado no banco. Até a pessoa que me convidou veio falar comigo, ó, mas o culto já acabou. Sabe, porque no início eu não entendia nada em português, entendeu? Como que acabou, gente? É meu dia. Aí a pessoa falou assim pra mim, ó, é assim mesmo, cara, aqui é assim. Meu dia, ó, todo mundo já vai embora, porque é hora do almoço, tem que almoçar. Eu falei, ué, como assim? Aí quando eu saí, vi pessoas lá fora da igreja, comendo, comprando arroz, feijão, começando a almoçar. Eu falei, ué, mas como que se faz? Oh, não, aqui é assim. Quando você sai da igreja, tem gente que traz marmita, tem outras que vêm aqui vendendo comida. Eu falei, ué, acho que aqui no Brasil é assim mesmo? Eu falei, ué, acho que é assim mesmo, cara, tem que se acostumar. Eu falei, meu, beleza, com o tempo vou me acostumar, né? Faz Mas parte. foi legal, foi legal. E você falou sobre comida. Eu queria saber se você sente falta de alguma comida, se você teve o choque nessa questão de alimentação quando você chegou. Você cozinha aqui no Brasil? Então, sentindo falta da comida, só sinto falta da comida feita para minha mãe. Faz parte. Porque isso, quase todas as comidas, a comida que a gente tem no meu país lá, aqui também tem, entendeu? Aqui também tem. Quando eu saí do meu país, eu não sabia cozinhar. Eu não sabia cozinhar. Eu aprendi a fazer tudo aqui no Brasil, entendeu? A gente Uhum. tem uma comida típica chamando fufu. Se você pesquisar depois, vai encontrar fufu. É tipo um bolinho que a gente faz com farinha de mandioca, de milho, misturado. Entendeu? Mas é muito bom, muito gostoso essa comida aí. Aí eu aprendi a fazer isso aqui. Então, a minha mãe me ensinava, falava, ó, tem que aprender a cozinhar, mas eu não queria, sabe? Quando você cresce numa casa onde tem meninas, entendeu? Aí, Uhum. cara, era complicado para mim de ficar aí na cozinha, cozinhando, entendeu? Aí eu aprendi tudo aqui, mas sim, sinto falta da comida da minha terra, porque tem comida também que não tem aqui, entendeu? Ah, entendi. E eu queria falar também, a gente já passou da parte da comida, sobre música, um ponto que eu gosto bastante de perguntar para os estrangeiros. A música, a primeira música que me recebeu, que a música que me recebeu aqui foi o funk, que me recebeu aqui. Imagina, você saindo do país que não sabia nada, aí quando cheguei, fui direto pro Rio. Aí a primeira música que eu escutei foi o funk. Foi o funk. Mas eu, pessoalmente, a música que mais gosto daqui é o sertanejo. A música sertanejo do Brasil. Ah, que legal. Você pode citar algumas Isso. duplas aí que você gosta? Dupla. Ih, deixa eu ver. Gostou daquele cara aí, o Ferrugem. Ah, o Ferrugem, pagode. Isso. Que É legal. qual é o nome dele, o outro aí? Cara, até a Marina Mendonça, gosto dele também. A Luana Prado, não sei se você conhece ele. Que cantou, Peraí, falou que cantou aqui. Quando for beijar alguém, é uma música assim. Pode cantar. A minha voz está muito ruim, mas vou tentar. Tem uma música que cantou assim, quando for beijar alguém, deixa testa esse beijo em mim, alguma coisa assim, Ah, conheço. entendeu? Isso. Aí tem ela, tem aquela dupla não sei se são gêmeas, a Maiara Maraíza. Sim, sim. Tem a São Simone famosos. Sara também, e é assim. Legal. Mas no funk, as artistas que eu gosto é a Anitta, é, a Ludmilla, que mais? O Kevin Craze. Tem muitos artistas que eu conheço. Que, tipo assim, conheço a Legal. música, meu nome, às vezes eu esqueço. Não, você conhece bastante coisa. E sobre o funk, você ficou surpreso? Porque tem gente que acha um pouco pesado, mas enfim, as danças Você acha pesado as Cara, letras ou.
Então, sobre o funk, eu no início, como eu não sabia nada em português, eu escutava só o ritmo, mas fiquei muito surpreso. Primeiro dia que eu vi gente dançando funk, falei, meu Deus, aonde eu vim parar? Imagina, você no Rio, numa balada, todo mundo embriagado, começando tocando funk. Imagina, cara. Aí eu fiquei lá, meu Deus, só olhando assim, ó. Falei, ué, onde eu vim parar, gente? Aí o amigo que ele me levou lá naquele dia na balada, falou assim, meu, esse aqui é o início, você não ouviu nada ainda. Falei, é sério mesmo? Ele falou, cara, você não viu nada ainda. Quando você vai começar a escutar essa música, entender a letra, você vai ver que realmente é pior, velho. Aí, depois, passando o tempo, eu mesmo, como sou um cara um pouco curioso, né? Gosto muito de descobrir muita coisa, cara. Fui atrás. Peguei algumas letras da música, fiz a tradução em francês. Falei que não é música para escutar em família. Não dá mesmo. Mas, enfim, nada contra é uma música do Brasil, até porque eu gosto, para não ser mentiroso, eu gosto do funk também, mas a primeira música que eu gosto, como eu te falei, é sertanejo, mas o funk também eu gosto, samba, um pouquinho, pagode, um pouquinho também. Mas tem uma diferença entre o funk do Rio e o funk do São Paulo. Sim, sim. Entendeu? O funk do Rio é muito, muito mais pesado do que daqui em São Paulo. Isso que eu percebi. Sim, é verdade. E o funk é um tipo de música que a maioria das pessoas fala que não gosta, mas quando vai para uma festa e toma umas cervejinhas, começa a dançar até o chão. Cara, o ritmo sempre pega as pessoas, entendeu? Até que fala que não gosta, mas pega mesmo, velho. É legal. E no seu país, eu ia perguntar duas coisas sobre a música no seu país, na verdade. Primeiro, se a música brasileira teve alguma que fez sucesso lá? Então, tem a música, como eu te falei no início, como o Brasil conhecido lá no meu país, o país do samba, o samba faz sucesso lá até hoje, entendeu? Porque o meu ídolo sempre dançava isso, né? Quando fazia gol, o Ronaldinho. Sim. Sempre dançava aquele passinho, sabe? Do samba. Mas hoje em dia, o funk também tem alguns lugares que tocam funk, até porque tem brasileiros lá no meu país, sabe? A comunidade brasileira está lá no meu país, tem brasileiro que já mora há muito tempo lá, tem alguns que já fizeram 15, 17 anos lá no meu país, entendeu? Antes de você completar da música, deixa eu entrar nesse ponto. Qual que é a nacionalidade estrangeira que mais se encontra no seu país? Francês, Bélgica também, os dois. E o chinês também, chinês. Ah, sim. E dos países fronteiriços ou não? Muito não, muito não. Ah, entendi. E vamos lá, agora eu tô curioso para saber qual tipo de música que vocês ouvem. Inclusive, acho que você ouviu alguns episódios, eu vou pedir para você me passar uma música e eu vou colocar um trecho aqui no final para evitar problema de direito autoral. Vou colocar só um trecho. Vamos lá, como que é a música lá na República Democrática do Congo? A gente tem uma música chamando Ndombolo. Ndombolo, a gente tem rumba, entendeu? Aham. Rumba é tipo forró, entendeu? E ela tem origem do Congo ou de algum país fronteiriço? Essas músicas que você falou me lembrou um pouco Angola, não sei por quê. Ah, tá. Então, porque na verdade, os angolanos, a maioria copia a música da gente, entendeu? Sério? Da rumba. Sim, é verdade, é verdade. Tem um artista aí, poder perguntar se você conhece alguns angolanos, pode perguntar, eles vão te falar. Tem um cara aí que se chama Fally Ipupa. Ele é um cara que toca música, é um artista, né, famoso lá na África. Ele é do meu país.
todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta dele, até angolanos. E, falando da rumba, primeiro país no mundo a tocar rumba é o Congo, meu Congo, entendeu? Entendi, entendi. Interessante. E fala o nome de uma música para eu colocar aqui no final, ou eu posso colocar qualquer uma desses dois ritmos? Pode colocar qualquer uma, mas vou pedir de colocar uma música do Fali, É Louco. É assim, se escreve ELOKO. É o ritmo da música, entendeu? É uma mistura da música tradicional e a música moderna. É a Ah, música tá. do artista que eu acabei de falar. Artista música é Fali, isso. Fali Ah, mesmo. tá. Entendi. E agora, ainda falando sobre o mundo da música, linkando aí com famosos, eu queria saber se tem algum famoso que você não gosta no Brasil. Alguns famosos que eu não gosto. É. Cara, aí você me pegou, hein? Ou alguma coisa que você não gosta nos brasileiros. Pode falar. É, a ignorância. A ignorância que eu não gosto. Ah, sim. Isso é muito comum. Muitas pessoas reclamam disso, né? Infelizmente, no Brasil. A ignorância que eu não gosto, porque já recebi várias perguntas que, sendo um ser humano que já me deixou constrangido, sabe? Que me Aham. deixou muito mal. Tem pessoa que chega e te pergunta, por exemplo, te vê na rua bem vestido, aí a pessoa te faz uma pergunta: será que lá no seu país as pessoas se vestem também assim? Sabe? Aquela tipo de pergunta. A pessoa te Sim. faz uma pergunta: será que lá tem casa, tem moto, tem televisão? Ou vocês têm casas normais como aqui no Brasil? Ou vocês Hum. moram nas cavernas? Veja, aí esse tipo de pergunta, né, que me deixa um pouco triste, sabe? Mexe um Uhum. pouquinho Claro. comigo. Tem uma vez que eu estava em casa, estava assistindo uma matéria lá na. Foi a Globo. Estava assistindo na Globo e tudo mais. Aí tem um jornalista que falou coisas que não existe, por incrível que pareça, que não existe no meu país, mas o cara falou mesmo. Eu tinha feito uma publicação mostrando a minha posição, né? Porque era a história do meu país, eu me posicionei, mas enfim, eu deixei passar assim, entendeu? Entendi. E você já sofreu diretamente ou racismo ou xenofobia? Já, Tá? Você pode já contar como foi? sofri. Então, eu estava no Rio, dentro do ônibus, estava conversando com os amigos, tinha uma menina que estava sentada no meu lado esquerdo. Aí, quando eu comecei, como eu te falei no início, entre amigos a gente não fala português, a gente fala, ou seja, francês ou nosso dialeto, que se chama Lingala. Uhum. Aí, conversando, não sei o que passou na cabeça dela, olhou para mim, olhou no celular dela, olhou para mim e depois, sem me perguntar nada, sem pedir licença, me empurrou e passou. Aí preferiu ficar em pé do que sentado do meu lado, porque eu era estrangeiro, falava outra língua, entendeu? Entendi. Aí as pessoas que estavam no meu lado, os brasileiros, viram essa cena e teve um cara até que queria agredir ela e tudo mais. Aí eu pedi pro cara de não fazer nada com ela, que eu entendi ela. A culpa não é dela. Tem muita coisa que ela tem que aprender ainda. Foi Sim. isso. Eu também fui uma vez na Copacabana, alguma coisa assim. Como são coisas que não gosto muito de seguir e tudo mais, de saber, eu não, tipo assim, não anoto muito isso, entendeu? Quando a pessoa faz, aí eu passo, para não ficar muito mal. Ah, entendi. É uma pena, né? Mas. Foi pior para os meus amigos, que eles, como eu te falei, né, eles têm a pele preta. E teve uma vez, a gente tava passando na rua, tinha um cara que viu a gente, aí ele fez um sinal de, tipo assim, fechar o nariz, sabe? Fechou o nariz, olhando pra gente, tipo, um do lado, olhou, fechou o nariz, olhou, fechou o nariz, falei, ué. Aí foi complicado, foi complicado. Até um amigo perdeu paciência, ia reagir. Falei, cara, não reage, não faz nada. A É gente pior, continua o né? caminho. Infelizmente, essas coisas acontecem aqui. Mas vamos falar de outra coisa para esquecer isso, né?
Vamos falar de uma questão mais Tudo calma bem, aí. pode perguntar, como eu te falei, pode perguntar qualquer pergunta, eu vou te responder, de boa. Até porque eu gosto muito. Aham, sim. Não, mas eu queria falar de uma coisa um pouco mais tranquila, de política. Eu acho que se a gente falar de política, vai ser um assunto um pouco mais de boa. O que você acha? Beleza, top. Então, você deve ter acompanhado, né, a guerra aí online que os brasileiros, nós brasileiros participamos, Uhum, principalmente nas eleições do ano passado. O uhum. que você acha primeiro dessa briga? Eu acho que até envolve um pouco de ignorância, de ser de um lado ou ser de outro, mas você acompanhou? O que você achou? Então, cara, o que é que eu lamentei muito é que o poder da mídia que tá desinformando, porque, sabe, eu sei, você deve ter muito informado, deve ser muito informado que eu, né? A mídia tem três poderes, de informar, transformar e desformar também, entendeu? Tem gente hoje em dia, por exemplo, o que eu já percebi aqui no povo brasileiro, não só aqui, até no meu país também tem essa ignorância, como se eu posso falar assim. As Uhum. pessoas têm facilidade de escutar do que ler e verificar informação, entendeu? Aí eles acabam, tipo assim, compartilhando fake news e tudo mais, entendeu? Eu, por exemplo, tenho um costume, quando vejo alguma coisa, mesmo se a pessoa me fala, ó, tem tal coisa, acabou de sair uma notícia assim, 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 eu vou atrás realmente se aquilo que a pessoa acabou de falar é verdade. Mas, acompanhando as eleições do ano passado, eu vi que tem muita gente que estão sendo influenciado pela mídia e tem gente também que não entende nada, mas coloca o sentimento pessoal em primeiro lugar, entendeu? Aham. Aí acaba desviando coisa certa, o quê? Colocou o sentimento pessoal em primeiro lugar, entendeu? Entendi. E qual a sua opinião sobre a política brasileira de forma geral? Então, a política brasileira, na minha opinião, em forma geral, é uma política, cara, normal, normal, tipo, eu igual no meu país, entendeu? No meu país, porque não sei se você sabe muitas coisas sobre o meu país, porque a gente passou pelos tempos difíceis lá no meu país na política, Vocês passaram entendeu? por uma ditadura, né? Mas atualmente vocês têm um Isso. sistema de presidencialismo, igual no Brasil, né? Isso, teve um cara aí que ficou no poder, graças a Deus já morreu, né? 32 anos, achando que ele era o rei, que ninguém ia mexer nele e tudo mais. Enfim. Ele até mudou o nome do país, né? Isso, Zaire. Isso, chamava Zaire. Aham, chamava Zaire. E aí o cara morreu, velho, morreu. Até ninguém hoje pensa nele, entendeu? Tem gente, Aham. ó, que pensa nele, sabe? É complicado esse negócio de política, cara, porque tem gente, por exemplo, tem gente que, sei lá, pensa, às vezes fala que sente saudade dele. Aí, meu, eu acho muito estranho, entendeu? A pessoa que fez mal para vocês, para as famílias de vocês, tem gente que morreram, é, sei lá, por causa da política dele, mas tem gente que fala, ó, a gente sente saudade, ó, se ele estivesse aqui, a gente não iria ser isso, a gente não iria ser aquilo. Meu, aí eu falo, cara, isso é uma loucura, velho. 32 no poder, vocês fizeram nada, deixou o país quebrado. Aí vocês vêm aí, ó, a gente sente falta do tal presidente. É uma loucura, entendeu? Às vezes também eu vejo isso aqui, desculpa falar, mas eu vejo isso aqui. Tem um político, você sabe muito bem que esse cara aqui destruiu o país, esse cara aqui roubou, ele estava tal posto no poder, ele era tal ministro, ele era tal prefeito. Vocês sabem muito bem que esse cara aí era o pior cara, mas tem gente que defende, velho. Cegamente que defende. Então, cada um tem a sua opinião e eu respeito isso. Até porque é a democracia, né? E você acha que a gente discute muito pelo Facebook? Acho sim, acho sim. Tem um monte, nossa, tem um monte. E o pior de tudo é que até quando eu converso com os meus amigos sobre a política do Brasil, tem muita gente que já me falaram isso, ah, cara, o Brasil
os brasileiros brigam muito, muito, muito no Facebook sobre a política. Tem as amigas também do Brasil que sempre, às vezes, quando publica alguma coisa no Facebook, eu acompanho. Até quero avisada para ver, sabendo que aquilo que a pessoa compartilhou é um fake news, mas para não querer discutir, eu sou canalizado. Aí deixa passar, é assim mesmo. Mas vocês discutem muito, seja no Facebook, no Twitter, pior ainda no Twitter. Você tem todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Eu tenho todo aí. Facebook, Instagram, Twitter. Eu uso muito mais o meu Twitter para conversa do futebol, política também. Só isso. Eu ia perguntar sobre esporte. Qual que é o esporte mais popular na República Democrática do Congo e você pratica alguma coisa aqui no Brasil? Eu praticava boxe. Faz muito tempo que eu parei, mas agora estou fazendo só academia. Estou fazendo academia. Mas lá no meu país, o futebol é o primeiro esporte que a gente gosta. E você joga futebol? Eu jogo, às vezes com os amigos, né? Só para relaxar um pouquinho, para se divertir um pouquinho. Aí eu jogo também, às vezes. Que legal. E eu costumo perguntar ditado popular. Eu queria que você falasse um ditado popular que é bem comum no seu país. Queria que você falasse em francês primeiro e depois em português. Você lembra de algum? A gente fala assim, il n'y a pas de fumée sans feu. Quer dizer, não tem fumaça sem fogo, entendeu? Entendi, muito bom, gostei. Por exemplo, quando alguém chega e me fala assim, tem tal pessoa que está falando mal de você. Aí outra pessoa vem fala, tem fulano que está falando mal de você. Outro chega e fala, fulano está falando mal de você. Aí, cara, quando eu chego e falo com uma pessoa, cara, tem muita gente que estão me dizendo que você está falando mal de mim. Aí quando a pessoa fala, não, começa a negar, né? Não, estou falando mal de você, não. Eles são mentirosos, estão querendo criar uma treta entre eu e você. Aí eu falo para ele, não tem fumaça sem fogo, entendeu? Ah, sim. A gente tem um parecido aqui no Brasil, onde a fumaça, a fogo é a mesma coisa praticamente. Interessante que mesmo países tão longe, tão distantes, tem esse mesmo ditado popular, legal. E por isso que eu te disse aqui no início, quando você me fez a pergunta sobre diferenciarem, eu achei o português difícil, eu te falei, tem muita coisa parecida, até porque o francês é a língua oficial do meu país, tem coisa em português parecido no francês. Não, sim, isso foi bem legal. E uma última pergunta, você sentiu algum choque cultural muito forte? A mudança de cultura para se acostumar aqui no Brasil foi complicado no início. Tinha coisas que eu achava, até hoje, né, acho um pouco, sei lá, complicado, sabe? Por exemplo, aqui eu já presenciei uma cena que eu me senti muito, muito mal. Estava um dia no mercado fazendo compras, né? Aí eu vi uma mãe com uma criança, eu acho, não, adolescente, pode ter 16, 17 anos, se não me engano. Aí entraram junto lá no mercado e a coitada da senhora estava ali pedindo para o filho de ir fazer, tipo, pegar as coisas para ela, mas o jeito que o cara ficou respondendo, falando para a mãe, eu fiquei muito mal. Aí eu me coloco, tipo assim, eu fui, conversei com a senhora, falei para ela, deixa eu te ajudar, vou fazer o que você pediu para ele fazer, ele não quis, vou fazer no lugar dele. Aí começou a me pedir, me agradecer, falar muita coisa, falar, hoje em dia está complicado, esse filho não quer ajudar em nada, entendeu? Mas se fosse um país fazendo isso, por exemplo, no meu caso, eu fazendo isso para minha mãe, cara, eu apanho na hora, velho. Apanho na hora, seja no mercado, seja que lugar que for, cara, apanho na hora. Aí quando chego em casa, a mãe conta isso pro meu pai, apanho de novo.
Tá É certo. assim. É assim. E Eu apanhei bastante, sabia? Bastante. Da minha mãe, do meu pai, dos meus tios. tá certo. Eu sou a favor também, tá certo. Senão fica muito leite com pera. Você já ouviu essa? Uhum, já. Você conhece bem o Brasil, hein? É, como eu te falei, né? Eu sou um cara um pouco curioso. Aí eu gosto de conhecer muita coisa. Você é quase um brasileiro. Pois é. Só falta mudar o sotaque. Aí vai. E pra gente fechar, o que que você vê pro futuro? Você pensa em continuar no Brasil por quanto tempo? Você acha que o Brasil vai pra frente? Qual é a sua opinião? O Brasil, agora o Brasil está no caminho certo. Para falar um português mais claro, o Brasil está no caminho certo, só que tem pessoas que não estão querendo isso. Como eu te falei, quando tem gente que, na mente deles, sabem que o Brasil está no caminho certo, mas como não gostam do fulano, eles estão fazendo de tudo para impedir esse progresso, entendeu? E Aham. eu, pessoalmente, nunca passou na minha cabeça sair do Brasil para ir morar fora, em outro país, entendeu? Até porque, se a gente tiver mais um dia, vou entrar um pouquinho mais em detalhe, explicar o porquê eu quero muito ficar aqui no Brasil, né? Se Deus permitir mais para frente, se a gente conversar de novo, vou entrar em detalhes um pouquinho mais. Porém, em geral, o Brasil é um país que tem oportunidade, que dá oportunidade para quem quiser realmente ter essa oportunidade. Enfim, vou ficar aqui por muito tempo ainda. Só Deus sabe o futuro, mas eu mesmo pretendo ficar, até porque não me sinto mal por ter feito essa escolha de vir aqui no Brasil. Me sinto feliz em todo momento, ter gente boa, que eu encontro todo dia na minha vida, sabe? Tem gente, até quando eu entrei aqui nessa empresa, tem gente que me receberam. A sua mulher foi muito generosa comigo. Ela é um Se não amor. fosse essa generosidade, talvez eu não aceitaria de ficar hoje aqui, até essa hora, para conversar contigo. Aí, como eu achei que ela foi bem generoso comigo, falei, ó, vou fazer essa entrevista, né, se puder dizer assim. Porque eu gostei da atitude dela enfim, é um pouco isso. Mas eu estou aqui. Não, que legal. Como brasileiro, eu fico muito feliz em ouvir isso. E Isso, muitos estrangeiros falam isso, então esse é um ponto bem positivo do Brasil e de nós brasileiros. Mas é isso. isso Acho aí. eu fiz todas as perguntas que eu queria aqui. Você foi um cara extremamente gente boa, respondeu tudo. Foi bem legal Eu conversar com estou, você. eu que agradeço muito pela consideração e oportunidade. E como eu falei para a sua mulher, eu falei, ó, se vocês precisarem de mim, estarei à disposição. Até porque já dei palestra no Rio, explicando um pouquinho mais em detalhe, falando mais do meu país, do meu continente, porque, sabe, até hoje tem gente que não sabe a diferença, sei lá, que não sabe a África se é um país ou um continente, entendeu? É, Aí tem gente que pergunta, vocês falam Angola, vocês falam angolano, como se angolano fosse uma língua, né? uhum. Mas, infelizmente, tem muita gente que não sabe nada da África. Quando eu pergunto para a pessoa onde fica, por exemplo, Marrocos, aí tem gente que fala, ó, na Europa, tá vendo? Tem muita gente que não sabe nada. Já dei uma vez uma palestra lá no Rio, expliquei em detalhes, muita coisa. Nossa, que legal. Ela Ter falou. visto, e foi assim mesmo. Que legal. Eu gosto muito de conversar, compartilhar com as pessoas. E estou aqui. Qualquer dia que você precisar, se precisar que a gente se conheça pessoalmente, para bater mais papo, estou à disposição. Claro, claro. A próxima vez que eu for até a agência aí para buscar a Ellen, vai ser um prazer aí te conhecer pessoalmente, tá bom? Ficarei muito grato. Legal, eu também. C'était un plaisir de parler avec vous et à bientôt. Merci beaucoup, de bonnes choses à vous et soyez heureux.
Heureux 2020 pour vous ainsi que toute la famille. Merci. Je souhaite De rien. Ciao, ciao. une bonne année à tous. Merci à toi aussi. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. De nada. Tá então, o bate-papo com o Haddad. Como eu falei, um cara super gente boa. Dá pra sentir o quanto que ele gosta do nosso país. Foi um bate-papo bem gostoso, bem bacana. E pra gente fechar, vamos ouvir um dos sons que ele falou. Valeu por terem ouvido e até mais. La chose là. Ototombe Yang Oyo